Olá pessoal, nós estamos de volta no canal de Strava Física. Hoje resolvendo a questão número 29 da prova branca da EFON 2017-2018. Essa questão ela fala sobre capacitores de energia. E aí a gente vai fazer uma revisãozinha e quando eu precisar fazer a questão eu apago a revisãozinha e a gente faz a questão, mas é importante vocês prestarem atenção. Não é complicado, mas tem um certo nível de complexidade aí que vocês precisam estar bem atentos para resolver a questão. O que são capacitores? Capacitores, eles são dispositivos capazes de armazenar carga elétrica. E esta capacidade de armazenar carga elétrica chama-se capacitância. Capacidade de armazenar carga elétrica. Ela é representada pela letra C. O capacitor ele é formado por duas placas, uma positiva e uma negativa, com uma distância entre eles para formar uma diferença de potencial de energia. Então, o capacitor ele depende de uma carga de energia e uma diferença de potencial que vai da placa energizada para a seguinte. E os capacitores eles podem ser em paralelo onde eles não estão na mesma linha, ou em série, quando eles estão na mesma linha. O que acontece, pessoal? Quando para verificar a capacitância, ou saber a carga elétrica, ou saber o potencial de energia, a diferença de potencial de energia, o DTP, a gente usa a seguinte formulazinha. Eu vou colocar do lado de cá que a gente vai usar ela depois. Q é igual a CU. E Q é igual a Q. Q. Isso. É. Infelizmente não tem como dizer de outra forma, mas é assim mesmo que é. Carga elétrica é igual a capacitância vezes a diferença de potencial do sistema. Para calcular capacitância, eu teria uma outra fórmula também, que seria a capacitância é igual a permissividade elétrica do vácuo vezes a área envolvida dividido pela distância entre as placas do capacitor. Vocês devem perceber que vocês já viram essa letrinha grega E, Euler Euler zero, no caso, é a capacitância. Ela é a permissividade elétrica no vácuo. Essa permissividade elétrica no vácuo é uma constante que ela vale 8,75 vezes 10 a 12 Coulomb ao quadrado por Newton metros quadrados.
Tá, não lembro o que é permissividade elétrica do vácuo. Vocês estão acostumados a trabalhar com uma formulazinha que tem um K. E esse K, vocês lembram dele? É igual a 1 sobre 4π vezes a permissividade elétrica. Então, daria para eu saber a permissividade elétrica também aqui, a partir da formulazinha do K. E esse K é aquela constantezinha que vocês estão acostumados a usar, de 9 vezes 10 a 9 Newton metros quadrados por Coulomb ao quadrado. Quando a gente fala de capacitor, é carga associada. A associação dos resistores é bem parecida com essa associação dos capacitores. Então, a gente vai saber como a gente vai conseguir fazer isso aqui também, através de outra formulazinha para saber a capacitância dos sistemas. A capacitância do sistema, no caso paralelo, vai ser a soma das capacitâncias dos capacitores associados. Quando eu tenho ele em série, como é que ficaria essa capacitância do sistema? É igualzinho a gente funciona nos outros. 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C. Vamos botar uma Nzinha aqui para ficar bonitinho. E aí, por aí vai. Se tecnicamente a gente funciona ao contrário, né? O resistor ele insere soma e em paralelo você faz pelo inversos. E aqui na capacitância a gente faz o paralelo, você soma, e os em série você faz pelo inverso. Como é que eu posso pensar assim? Qual é o C1 e o C2? A gente vai verificar que a corrente ela vai dividir para um e depois vai seguir para o outro. Então, eu não consigo que passe de uma vez só. Ele vai passar num pedaço, ele vai se dividir, vai passar num pedaço, vai passar no outro pedaço. Certo? A gente pode ver se ele está em paralelo ou em série, você precisa observar isso. O que está te pedindo, o que está falando. E saber que, normalmente, a gente trabalha nas equações de capacitância equivalentes de forma ao CO. E o capacitor, quando a gente quer um capacitor equivalente, a gente vai observar essa soma aqui para poder fazer a regrinha certinha da conta. Prestando atenção nessa conta, já mata metade da situação. E aí, para você avaliar a capacitância entre dois capacitores ou entre um sistema, entre capacitores de carga, você vai ter que observar a distância que eles estão um do outro, certo? Então vamos lá, pessoal. Acho que se precisar falar mais alguma coisa de revisão, a gente vai colocando de acordo com o necessário. A questão 29 diz assim:
Deixa eu apagar o quadro. Bem, agora com o quadro apagadinho, a gente vai ler a questão e reanotar o que a gente vai precisar. Vamos lá. Na figura a seguir, temos um capacitor de placas paralelas de área A, separadas pela distância D. Inicialmente, o dielétrico entre as placas é o ar, e a carga máxima suportada é QA. Para que esse capacitor suporte uma carga máxima QB, foi introduzida uma placa de porcelana de constante dielétrica K e espessura D/2. Considerando que seja mantida a diferença de potencial entre as placas, determine a razão entre as cargas QB e QA. Vamos lá. Qual a fórmula que eu falei, que é a básica para capacitância? Q é igual a CU, sendo a carga principal é igual a capacitância vezes U, que é a diferença de potencial entre as placas. Aqui eu estou falando que a diferença de potencial é igual, então ela continua igualzinha ali. Como eu falei que se calcula a capacitância, C é igual a Euler ε0 vezes a área dividido pela distância entre as placas. Eu falei que esses capacitores, esse capacitor, ele está em paralelo, está associado, as placas estão associadas em paralelo. Isso quer dizer que a gente vai usar como capacitância equivalente aquela regrinha dos inversos, lembra? 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais quantos capacitores eu associar aqui. Não é isso? Então vamos lá. Para QA, eu vou ter o quê? QA seria CU. Então, vamos substituir aqui C, Euler, εO, ε0, que é a permissividade elétrica do vácuo, vezes A, da área entre eles, dividido por D. Para pensar em B, eu teria para C1, eu teria o quê? Seria Euler ε0 A vezes dividido pela distância entre eles na placa, que aqui no caso seria D/2, já que eu tenho alguma coisa reduzindo a passagem, diminuindo essa distância. Isso seria, vamos lá, esse 2 está dividindo aqui, pode passar para cima multiplicando. C' é igual a 2, ε 0 vezes a área dividido pela distância. O C2 é a que tem a dielétrica, que teria a constante K vezes a capacitância é 0 A sobre D sobre 2, porque eu estou falando desta dielétrica aqui. Logo eu vou ficar com 2 vezes K vezes E0 A
sobre D. Correto? Achamos o C1 e o C2. Só que a gente vai querer aqui, ó, a razão entre as cargas. Então, a gente quer o inverso. Logo, eu vou ter C1 e vou ter como equivalência, né? O C equivalente, ele é o inverso. Então, eu vou ter aqui D sobre 2A mais o segundo D sobre 2K e A. Certo? Eu posso colocar esse 2EA em equivalência. Equivalência não, em evidência. Eu posso colocar a constante em equivalência. Ih, tá difícil, em evidência. Colocando em evidência, vou ter que 1 sobre o capacitor equivalente será igual a D dois vezes 0A vezes 1 mais 1 sobre K. E aí, como é que eu vou resolver isso aqui? Porque quando eu tô com a constante aqui embaixo, eu de preferência jogo ela para cima, né? Quando eu não sei aqui a constante direitinho, para poder resolver, a gente só olha ela para cima. Como é que a gente faz isso? Fazendo, deixa eu tocar aqui a coisinha rapidinho, um MMC. Entre os dois, e aí vai ficar assim: 1 sobre CE é igual a D sobre 2, 0, vezes K mais 1 sobre K. Eu quero CE, logo eu quero este inverso. Que aí eu teria o quê? O capacitor equivalente seria igual a 2 epsilon 0 a K sobre B K mais 1. Ou seja, é isso aqui que a gente precisa saber, a capacitância equivalente aqui. E como é que a gente vai saber a razão entre as cargas? O QB é igual ao que? A capacitância equivalente, que é a parte do final, vezes o U. Não é isso? A capacitância de QB seria CE vezes U. Seria igual a 2 K E0A sobre D K mais 1 vezes U.
que eu não sei qual é, mas é igual, então fica aqui. E qual é o que eu quero? A razão entre as cargas. Eu quero QA dividido por QB. Então, como é que eu vou fazer isso? QB sobre QA. Ele quer QB, a razão entre QB sobre QA. Como é que eu faço isso? Eu multiplico pelo inverso do QA. Logo, vai ser 2K ε0A dividido por D, K mais 1, vezes o inverso de QA. Vezes o U, que eu não posso esquecer. Então, vamos lá, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode eliminar os que são iguais, né? O que é igual você que estiver multiplicando em cima, dividindo embaixo, a gente vai pegar e vai dividir certinho, né? Então, eu tenho uma distância aqui que é igual a SD aqui. Eu tenho um epsilon aqui que é igual a este epsilon aqui. Eu tenho uma área que é igual a esta área aqui. E tenho um diferencial de potencial que é igual a esse aqui. O que me sobrou na equação? Na equação me sobrou QB sobre QA é igual a 2K sobre K mais 1. Eu tenho essa resposta no gabarito? Ah, eu tenho a resposta aqui, ó. Letra A do gabarito. Bem, questãozinha que tem que prestar atenção, que tem que lembrar o que é capacitância e o que é a constante equivalente. Como foi uma questão conceitual, eu não precisei fazer conta com os números certos, com com o valor das constantes. E é isso aí, pessoal.